O homem do frio, Carlos, era técnico em necropsia em um necrotério de uma pequena cidade do interior. Trabalhava no turno da madrugada há quase 2 anos e já havia se acostumado com a rotina silenciosa e sombria do local. Naquela noite específica, sentia um frio incomum, mesmo para os padrões do necrotério. Ao ajustar a temperatura do ar-condicionado, percebeu que não havia mudança, o que aumentou sua sensação de desconforto. Por volta das 2 da manhã, enquanto organizava documentos em seu pequeno escritório, Carlos ouviu um som de passos vindos do corredor. Achou estranho, pois sabia que era o único de plantão naquela noite. Levantou-se e foi investigar. Ao sair da sala, viu um homem parado no meio do corredor, de costas para ele. A pele do homem era incrivelmente pálida, quase translúcida, e ele vestia apenas uma camisola de hospital. "Senhor, está perdido? Precisa de ajuda?", perguntou Carlos, aproximando-se devagar. O homem não respondeu, apenas começou a andar lentamente em direção à sala de autópsias. Carlos, agora mais preocupado do que curioso, o seguiu, pensando que talvez fosse algum paciente que se perdeu ou alguém em estado de confusão. Ao entrar na sala de autópsias, Carlos viu que o homem já não estava mais lá. Olhou em volta, mas a sala estava vazia. Confuso, ele verificou as portas e janelas, todas trancadas. Decidiu então checar os registros dos corpos que estavam no necrotério naquela noite. Foi quando encontrou a ficha de um homem que havia falecido no dia anterior e que correspondia exatamente à descrição do homem que acabará de ver. O corpo do homem estava na sala de autópsias, precisamente onde Carlos havia visto a figura desaparecida. Tremendo, ele abriu a gaveta refrigerada e lá estava o cadáver, com a mesma camisola de hospital. O rosto pálido e sereno parecia observar Carlos, que sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ainda em choque, Carlos trancou a sala e voltou ao escritório, mas não conseguia tirar a imagem do homem da cabeça. Decidiu revisar as imagens das câmeras de segurança para tentar entender o que havia acontecido. Quando acessou as gravações, viu claramente a figura do homem caminhando pelo corredor, mas ao chegar à sala de autópsias, ele simplesmente desaparecia. Carlos tentou convencer-se de que estava imaginando coisas, que o cansaço e o ambiente sombrio do necrotério estavam afetando sua mente. Porém, a nitidez das imagens e a sensação de frio intenso que sentirá não podiam ser ignoradas. Aquele homem estava tentando comunicar algo? Seria apenas um reflexo do cansaço acumulado? Desde aquela noite, Carlos passou a evitar trabalhar sozinho durante a madrugada. Embora nunca mais tenha visto o Homem do Frio, o evento deixou uma marca permanente em sua memória. Ele ainda se questiona sobre o que realmente aconteceu naquela noite e se o espírito do homem estava tentando encontrar paz ou simplesmente assombrar os corredores gelados do necrotério. Relato 2. O sussurro na escuridão. Marta era uma enfermeira recém-contratada, jovem e cheia de energia, que acabará de conseguir um emprego em um grande hospital universitário. Apesar de sua experiência limitada, sempre demonstrou profissionalismo e dedicação. O trabalho em um necrotério, no entanto, era novo para ela, e a ideia de lidar com os mortos a deixava ligeiramente desconfortável, embora nunca admitisse isso abertamente. Naquela noite, Marta foi designada para um turno no necrotério, auxiliando na preparação de corpos para exames e autópsias. Ela sabia que o ambiente poderia ser assustador, mas estava determinada a enfrentar seus medos. Ao chegar, encontrou o lugar silencioso e sombrio, com apenas o zumbido constante dos refrigeradores quebrando o silêncio. Enquanto trabalhava sozinha, embalando o corpo de uma mulher idosa que havia falecido naquela manhã, as luzes do necrotério começaram a piscar, criando um jogo inquietante de luz e sombras. Marta tentou ignorar, pensando ser um problema elétrico comum em um prédio antigo. No entanto, quando as luzes se estabilizaram, ouviu um som que fez seu coração acelerar, um sussurro baixo e indistinto, que parecia vir do fundo da sala. Inicialmente, Marta pensou que fosse sua imaginação, mas os sussurros continuaram, agora mais claros. Ela ouviu seu nome sendo chamado repetidamente, Marta. Marta. O som parecia vir de uma das gavetas refrigeradas onde os corpos eram armazenados. Com o coração batendo forte, ela se aproximou, tentando manter a calma.
A gaveta de onde os sussurros vinham estava marcada com o nome da mulher idosa cujo corpo ela acabará de preparar. Marta hesitou por um momento antes de abrir a gaveta. Ao deslizar a porta metálica, foi recebida pelo rosto pálido da mulher. O corpo estava inerte, como era de se esperar, mas a sensação de ser observada permaneceu. Marta verificou novamente se havia algo errado, mas tudo parecia normal. Fechou a gaveta rapidamente, tentando afastar o medo irracional que começava a tomar conta dela. Determinada a não deixar o medo vencer, Marta voltou ao trabalho. No entanto, os sussurros continuaram, agora mais insistentes e claros. Ela sentiu um calafrio subir pela espinha e decidiu que precisava de ajuda. Saiu correndo da sala e foi até a enfermaria próxima, onde encontrou seu colega João, um enfermeiro experiente. João, você precisa vir comigo agora. Tem algo muito estranho acontecendo no necrotério, disse ela, tentando controlar o tremor na voz. João, percebendo o pânico em Marta, não fez perguntas e a seguiu imediatamente. Ao chegarem ao necrotério, os sussurros cessaram. Marta explicou a situação e apontou para a gaveta de onde acreditava que os sons vinham. João abriu a gaveta, encontrando o corpo da mulher idosa, exatamente como Marta havia deixado. Eles olharam em volta, verificando cada canto da sala, mas não encontraram nada fora do comum. Desconfiado, João decidiu verificar as câmeras de segurança. Ao revisar as gravações, eles viram Marta trabalhando sozinha e, em determinado momento, parecia reagir a algo, olhando em volta como se tivesse ouvido um som. No entanto, as gravações não captaram nenhum som ou imagem que explicasse os sussurros. Deve ser o cansaço, Marta. Esses turnos noturnos podem pregar peças na nossa mente, disse João, tentando tranquilizá-la. Embora Marta quisesse acreditar nisso, a experiência foi perturbadora demais para ser simplesmente descartada. Nos dias seguintes, Marta pediu transferência para outro setor, sentindo que não conseguiria trabalhar novamente no necrotério. O episódio dos sussurros continuou a assombrá-la, deixando-a com uma dúvida inquietante: o que realmente aconteceu naquela noite? Teria sido sua imaginação ou algo do além tentou comunicar-se com ela? O mistério permaneceu, deixando Marta com um profundo respeito e medo pelo desconhecido que habitava os corredores do necrotério. Relato 3. O toque gelado. Joaquim era um funcionário experiente em um necrotério metropolitano, conhecido por seu ceticismo em relação a fenômenos sobrenaturais. Trabalhava no local há mais de uma década e havia presenciado de tudo, desde autópsias complicadas até tragédias que preenchiam as páginas dos jornais. No entanto, ele sempre se orgulhara de sua racionalidade e do fato de que nada conseguia abalá-lo. Naquela noite chuvosa, Joaquim estava sozinho no necrotério, terminando a documentação de um corpo recém-chegado. A chuva batia forte contra as janelas, criando um ritmo hipnótico que preenchia o silêncio do local. Ele revisava os papéis com atenção, quando sentiu uma corrente de ar frio passar pela sala. Considerou isso normal, já que as portas dos refrigeradores eram abertas frequentemente. Depois de alguns minutos, sentiu um toque gelado em seu ombro. Virou-se rapidamente, mas não viu ninguém. Inicialmente, pensou que fosse apenas uma corrente de ar ou algum reflexo de cansaço. Tentou ignorar a sensação e voltou ao trabalho. No entanto, o toque voltou, desta vez mais forte e insistente. Parecia como se uma mão invisível estivesse tentando chamar sua atenção. O medo começou a tomar conta de Joaquim. Levantou-se de seu assento e olhou em volta, tentando encontrar uma explicação lógica. Deve ser só minha mente pregando peças, pensou ele. Mesmo assim, o ambiente parecia carregado, e ele decidiu trancar a sala e sair para pegar um café, esperando que isso o ajudasse a se acalmar. Quando voltou, acompanhado por seu colega de turno, Paulo, encontrou a sala exatamente como havia deixado, exceto por um detalhe inquietante: a gaveta refrigerada que ele havia fechado estava aberta. Paulo, percebendo a expressão perturbada de Joaquim, perguntou o que havia acontecido. Joaquim explicou a situação, embora se sentisse ridículo contando sobre o toque gelado. Vamos revisar as câmeras de segurança, sugeriu Paulo. Tentando encontrar uma explicação racional, dirigiram-se à sala de monitoramento e começaram a revisar as gravações da noite.
As imagens mostravam claramente Joaquim trabalhando, levantando-se de repente e olhando em volta. No entanto, o que mais chamou a atenção foi o momento em que ele deixou a sala. A gaveta refrigerada abriu-se sozinha, sem que ninguém estivesse por perto. Paulo, normalmente tão cético quanto Joaquim, ficou em silêncio por um momento. Isso não faz sentido, disse ele, finalmente. Essas gavetas são pesadas, não podem abrir sozinhas. A inquietação de Joaquim aumentou. Decidiram então verificar a ficha do corpo na gaveta em questão. Era de um homem que havia falecido em um acidente de carro na noite anterior. Ao ler a descrição, Joaquim sentiu um calafrio. O homem tinha uma tatuagem distinta no braço direito, uma mão segurando um relógio. Voltar à sala de autópsias e abrir a gaveta para conferir o corpo foi uma experiência que nenhum dos dois jamais esqueceria. Ao deslizar a porta metálica, encontraram o cadáver do homem com a tatuagem exata mencionada na ficha. O braço direito estava estendido, como se estivesse tentando alcançar algo. A experiência deixou uma marca profunda em Joaquim. Ele tentou racionalizar o ocorrido de todas as formas possíveis, mas a combinação do toque gelado e das imagens das câmeras de segurança não podiam ser ignoradas. Passou a acreditar que talvez algumas almas não encontrem paz facilmente, especialmente aquelas que partiram de maneira abrupta e trágica. Desde então, Joaquim adotou uma nova postura em relação ao seu trabalho. Continuou sendo profissional e dedicado, mas passou a ter um respeito profundo pelo necrotério e pelas histórias que cada corpo carregava. Nunca mais trabalhou sozinho à noite, e sempre que sentia uma corrente de ar frio, lembrava-se daquele toque gelado, que o fez questionar tudo em que acreditava. E aí, pessoal, gostaram dos relatos de hoje? Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história assustadora. E se você tem um relato sinistro que gostaria de compartilhar, deixe nos comentários ou envie para o nosso e-mail na descrição do vídeo. Quem sabe sua história não aparece no próximo vídeo. Até a próxima, e lembrem-se, cuidado com o que pode estar espreitando no escuro.